E é exatamente sobre a morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus que nós estamos congregados, reunidos em torno da chamada Mesa do Senhor, com os elementos do pão e do cálice, que dentro de instantes estaremos participando. E isto nos faz recordar mais uma vez a morte do nosso Salvador e Senhor. E houve um momento na vida do apóstolo Paulo, conforme lemos em 1 aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 29, em que este Cordeiro ressuscitado surgiu diante dele e colocou instruções sobre este momento de que vamos participar. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, a pessoa a si mesma, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Esta mesa, ao longo das nossas celebrações da Ceia do Senhor, tem sido chamada, ou a ela nós temos dado o título de a mesa do, ou da, dependendo da palavra que vai segui-la. E nesta hora nós queremos refletir brevemente sobre a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, como sendo a mesa da seriedade. Estava lendo de um comentarista sobre o versículo número 28. Examine-se, pois, a pessoa a si mesma, e então decida quanto a comer o pão e beber o cálice. E ele usou uma frase muito interessante, bem coloquial, mas muito interessante. Ceia do Senhor é coisa séria. Mais uma vez, a ceia do Senhor é coisa séria. Portanto, esta é a mesa da seriedade. Notem que isso não quer dizer mesa de tristeza, porque muitas vezes quando pensamos na palavra seriedade, imaginamos a pessoa com o seu rosto todo fechado, sem qualquer expressão de alegria, porque está muito sério. Não, não é este o sentido da mesa da seriedade, mas é a mesa da nossa integridade diante de Jesus. Por isso, este é um momento sério. Conquanto alegre, conquanto com júbilos e muito regozijo, nós passamos o período inicial deste culto cantando como congregação, e agora recebemos dos nossos dois corais unidos essa mensagem tão direta, tão objetiva sobre o Cordeiro de Deus, que nós podemos contemplar na nossa imaginação, crucificado ali em Jerusalém, depois sepultado, mas ressurreto de maneira vitoriosa. Aquele que está hoje ao lado direito do Pai intercedendo por nós e que vai voltar para nos buscar. Nós anunciamos nesta ceia, como diz a palavra do Senhor que acabamos de ler, a morte do Senhor. Nós a evangelizamos, isto é, nós contamos as boas novas da morte de Jesus até que Ele venha. Se é até que Ele venha, é porque Ele vai vir. E nós aguardamos o seu retorno. Então há muito júbilo, muita alegria na celebração da ceia do Senhor. E nós devemos aproveitar um momento como este para externar, expressar a satisfação, o contentamento espiritual do nosso coração. A seriedade da ceia não tira de nós o privilégio da alegria, o privilégio do contentamento, o privilégio do regozijo,
mas também nos leva, segundo palavras do apóstolo Paulo, à consideração do nosso relacionamento com Jesus. Cada um de nós aqui tem uma história, a história de seguir a Jesus. Para muitos, essa história começou ainda na infância, às vezes numa infância tão pequena, tão distante, que a pessoa não consegue mais lembrar de quando foi que ela tomou uma decisão pública ao lado de Jesus. Tudo que ela sabe é que desde que ela se conhece como gente, ela segue a Jesus. Nem todos têm esta condição de dizer: eu recebi Jesus ou eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador pessoal no dia tal, do mês tal, do ano tal, neste ou naquele lugar. Ou muitos não têm. Outros têm. Podem observar que a sua experiência cristã começou numa data e num local definidos. A nossa peregrinação, a nossa caminhada cristã é muito diferente. Até porque nós também enfrentamos situações diferentes. E então, dentro dessa jornada com Jesus, Ele tem estado conosco, nós temos estado com Ele, em momentos tão diversos que não podem ser comparados à vida de nenhuma outra pessoa. A sua história com Cristo, meu irmão e minha irmã, é uma história singular entre você e o Senhor Jesus. E quando chegamos à mesa do Senhor, essa história nos acompanha. Então, um momento como nesta manhã será mais um item a ser agregado à nossa história. Quantas são, por exemplo, as experiências na mesa do Senhor ou à mesa do Senhor que você tem no seu coração e que eu não tenho no meu, porque as minhas experiências têm sido uma e as suas experiências têm sido outra, mas todos nós podemos dizer que o denominador comum das nossas experiências é o Senhor Jesus Cristo. Porque ninguém pode confessar que Jesus é o Senhor, a não ser através do Espírito de Deus. E se você confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador pessoal, você faz isto pelo Espírito Santo que habita o seu coração. Tanto a mesa da seriedade aqui diante de nós, ela nos leva a pensar exatamente na nossa indignidade ou ausência de dignidade, tanto é que a nossa participação nesta celebração, ela é através da dignidade e da suficiência que encontramos apenas em Jesus Cristo. Nenhum de nós pode dizer: eu estou em condições por mim mesmo, eu estou em condições, pela minha própria história cristã, de participar desta mesa. Não. Nós temos a nossa dignidade baseada na suficiência eterna de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Jamais podemos perder isso de vista, que a suficiência é de Jesus, e não minha, e não sua, não nossa, mas é do Senhor Jesus. Por isso nós encaramos com seriedade e alegria, regozijo, satisfação, esta hora tão bendita, quando durante o período áureo da pandemia, vamos dizer assim, período áureo, já não casa bem as duas palavras da pandemia não, mas durante o período mais escuro da pandemia, não áureo, porque áureo tem a ver com ouro, e pandemia não é ouro de jeito nenhum, mas durante o período mais duro da pandemia, e houve muitos momentos de tamanha dureza, de tamanha expressão das trevas, quando nós tivemos que enfrentar todo tipo de perda, de luto ainda inacabado, não trabalhado em muitíssimos casos. Nós sentimos falta de várias coisas, mas uma delas sempre foi preponderante em todos nós: a celebração presencial da ceia do Senhor. Nós sentimos falta. Mais de um ano, pelo menos no nosso caso, em que não tivemos essa celebração. Depois passamos a tê-la de maneira virtual,
também não é virtual, porque todo mundo comeu um pão que era real, não era virtual. Tomou um cálice que era real, não era virtual. Virtual é apenas o meio para se chegar lá. Mas nós pudemos participar juntos da celebração da Ceia do Senhor, como vários de vocês que estão cultuando através do YouTube, neste momento já estão com o seu pão, o seu cálice preparados para conosco participarem conjuntamente daquele momento em que a congregação vai receber o pão, participar dele, receber o cálice e participar dele. Mas nós sentimos falta mesmo foi da celebração da ceia. E que alegria tivemos quando pudemos mais uma vez, juntos como estamos aqui neste santuário, como você está conosco, impossibilitado ou impossibilitada você de estar aqui, mas assim mesmo está procurando participar deste culto. Nós sentimos uma tremenda alegria de receber juntos o pão e o cálice, como acontecerá daqui a alguns minutos. Isto faz parte da seriedade da ceia, isto é, da nossa clara postura diante do Senhor Jesus, da sua suficiência eterna, da sua dignidade eterna, dos seus méritos eternos, porque de nós para nós não encontraríamos nada disso. Então este é um momento profundamente pessoal em que a nossa seriedade, a mesa da seriedade, é trazida entre nós e o Senhor Jesus. Portanto, examine-se a pessoa a si mesma e então tome a decisão de comer o pão e beber o cálice. O exame, diz a palavra, é um exame muito pessoal. Ninguém pode ser examinado em nome do outro, mas cada um de nós se examina. E também não compete a nenhum de nós julgar a consciência do outro. Simplesmente cada um é julgado pelo Senhor, na presença do Senhor, em termos pessoais. Examine-se, pois, a pessoa a si mesma. A Bíblia não diz, examinem-se mutuamente a si mesmos. Não. Examine-se a pessoa a si mesma. E então, diante do Senhor, levando em conta o sacrifício do Senhor, trazendo à memória o sacrifício do Senhor, pois nós recebemos e participamos do pão, recebemos e participamos do cálice, em memória do Senhor, lembrando-nos dele e do significado do seu sacrifício para cada um de nós. Então, neste momento, diante da mesa da seriedade, eu me pergunto como eu estou diante da cruz. Não é como a outra pessoa está, mas como eu estou. Tenho eu procurado viver de acordo com a vontade de Deus? A minha vontade, através das minhas iniciativas, planos, ações, a minha vontade está alinhada com a vontade do Senhor. Posso eu dizer que tenho procurado, no melhor das minhas forças, debaixo do Espírito Santo, de viver de uma tal maneira que a glória de Jesus resplandeça através de mim? Tenho eu procurado exaltar o nome do Senhor em tudo aquilo que eu faço? Tenho eu procurado manifestar o desejo do Senhor naquilo que eu realizo? Tenho eu procurado cumprir a missão que o Senhor deu a mim perante a sociedade, seja ela local, estadual, nacional, internacional? A missão da minha vida tem sido a missão que Deus colocou diante de mim? Para mim, tudo isto me ocorre quando eu estou diante dos elementos do pão e do cálice, como estamos neste momento. Examine-se, pois, a pessoa a si mesma. É a palavra.
O apóstolo Paulo diz no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Então foi o Senhor que levou ao coração e à mente do apóstolo Paulo esta instrução: diga à minha igreja, para que cada um se examine a si próprio diante da minha mesa. E esta oportunidade que nós estamos tendo neste momento. Eu convido a todos a que nos curvemos em oração, diante da mesa da seriedade. Seriedade em relação à essência desta mesa, que é o amor incondicional de Deus. 1 de João 4,19 diz: nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Seriedade em relação ao sacrifício envolvido. Em 1 de Pedro, capítulo 1, 18 a 20, o apóstolo diz isto: que nós fomos resgatados da vã maneira de viver que por tradição recebemos dos nossos pais, pelo sangue do Cordeiro de Deus, não por coisas perecíveis, mas pelo sangue do Cordeiro de Deus, sem mancha, sem mácula, sem defeito. Um dos nossos poetas sacros escreveu este hino: morri na cruz por ti, morri para te livrar, meu sangue, sim, verti e posso te salvar. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Eu recebo esta poesia na primeira estrofe e no seu estribilho como uma pergunta do Senhor Jesus. Morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Coloque o seu nome. Morri na cruz por ti, Fausto. Que fazes, Fausto, por mim? Porque vale pela individualidade desta pergunta. Vamos orar, cada um de nós, ao Senhor, neste momento. Senhor, este é um momento de autoexame para cada um de nós, porque nós, com toda clareza de mente, sabemos que estamos diante da mesa da seriedade. Ceia é coisa séria, porque envolve o nosso relacionamento contigo, não apenas naquele momento em que nós te confessamos como Senhor e Salvador pessoal, mas neste exato momento, na manhã deste domingo, dia 5 de março de 2023, neste momento, nós estamos nos apresentando diante de Ti. Senhor, se há no nosso coração alguma
coisa que possa nos impedir de participar deste momento da celebração. Senhor, purifica o nosso coração. Que cada um de nós, Senhor, esteja a te confessar pecados que possam existir ainda, e que nós, em os confessando, procuremos abandoná-los para vivermos uma vida de santidade perante a tua face. Se na confissão desses pecados, Senhor, nós encontrarmos situações que precisam de correção, confissão a mais alguém, perdão a alguém, seja o perdão estendido, seja o perdão solicitado. Senhor, que sejamos tomados agora do poder do Espírito Santo para consertarmos estas situações. Nós queremos participar com dignidade, que sabemos não existe em nós, mas existe no Senhor Jesus. Dignidade eterna, dignidade suficiente. Por isso nós pedimos agora que tu nos prepares para este momento, em santificação, sem a qual, diz a tua palavra, ninguém te verá. Então queremos, Senhor, na tua presença agora, confessar-te aquilo que está desagradando ao teu coração. Purifica-nos, limpa-nos, e onde houver necessidade de reparo, de reconciliação, que terminado este culto, nós procuremos consertar estas situações. Nós queremos levar a sério este momento, com toda a alegria que ele envolve, com toda a satisfação espiritual, com todo o regozijo na palavra. Mas entendemos que é um momento de seriedade. Não queremos participar, mas de jeito nenhum, de maneira indigna, do corpo e do sangue do Senhor. É no nome do nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que foi morto, mas hoje vive e reina para todo sempre. É no nome dele que nós oramos. Amém. Convido o nosso ministério diaconal a aproximar-se da mesa do Senhor, para então servirmos os elementos do pão e do cálice aos irmãos e irmãs aqui presentes, que participarão deste momento tão importante, tão digno, tão feliz para todos nós.
após este momento de deixá-los preparados, os dois elementos, o diácono Donizete vai nos conduzir numa palavra de oração, de consagração de cada um de nós, mais uma vez, para este momento tão solene e ao mesmo tempo tão feliz, tão alegre, que nós celebramos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha, e o fazemos através do pão e do cálice. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, e esse é um momento muito especial, Senhor, em que nós nos lembramos o teu amor, nós nos lembramos, ó Deus, o teu amor para conosco, que foi demonstrado através de Cristo Jesus, através da morte, através do sacrifício de Cristo Jesus. E esse é um privilégio que nós temos nesta hora, ó Pai, de lembrar a morte e o sacrifício de Cristo Jesus. E a instrução que recebemos é que fizéssemos isso sempre que lembrássemos e anunciássemos a morte de Jesus por nós, anunciássemos a salvação que temos através dele, e que assim fosse feito, Senhor, até aquele dia quando definitivamente estaremos com o Senhor. Ó Pai, nós te louvamos, é um privilégio muito grande, é uma alegria muito grande este momento, ó Pai, de estarmos diante do Senhor com essa celebração. Recebe, ó Pai querido, a nossa gratidão, recebe a nossa alegria, recebe o nosso prazer, ó Pai querido, neste momento de celebração, nesse momento de alegria. E mais uma vez, ó Deus, nós te agradecemos pelo teu grande amor para conosco, pela salvação que o Senhor providenciou a nós, através de Cristo Jesus. E te agradecemos também pela certeza de que um dia estaremos contigo, e contigo passaremos toda a eternidade. É no nome desse Jesus que morreu por nós, é no nome desse sacrifício que Ele fez por nós, que oramos nesse momento e também celebramos. Amém. E agora nós juntos celebraremos a morte do Senhor até que Ele venha, através do pão. E eu quero convidar todos os adolescentes e jovens presentes neste santuário a repetirem a instrução bíblica sobre a participação no pão. E a palavra diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Amém.
oração que o Senhor Jesus fez, a oração sacerdotal de João capítulo 17, diz isto: devemos ser um para que o mundo creia. E como corpo de Jesus, vamos viver e compartilhar a sua graça. E a palavra nos diz, e eu convido toda a igreja a repeti-la em uníssono: e tendo dado graças, e semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém. Como pão da vida, Senhor, sacia a nossa alma. E agora, tendo acabado de ouvir este belíssimo antema coral, unindo duas peças musicais, e tendo também participado do cálice, como já tínhamos feito com o pão, pedimos: se o teu nome e seja a tua graça manifestos através de nós. No nome de Jesus. Amém.